Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal, estamos de volta para o último bloco da última parola de 2023 com o tema Perguntas de Deus, e nessa semana nós estamos conversando sobre a pergunta que Jesus fez para Saulo, que está lá em Atos 9, por que me persegues? Lá no primeiro bloco, a gente deu um panorama bíblico muito bacana, trazendo um pouquinho sobre a identidade de Paulo, trazendo um pouquinho desse histórico dele. E lá a gente levantou uma questão que provavelmente é o que vai dar o nosso norte aqui no segundo bloco também, que é 100% sincero, mas 100% errado. E aí, trazendo para os nossos dias nesse segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são as atitudes que nós temos, e aí nós, eu falo a igreja, os cristãos, enfim, a ideia não é nominar nem generalizar as coisas, mas trazer pensamentos para a gente mesmo. Que atitudes nós temos hoje que se parecem com aquela de Saulo? Quando é que nós, por meio das nossas convicções, e aí eu tenho certeza que cada um de vocês dois e quem nos acompanha já conheceu alguém cabeça dura o suficiente para não se deixar ser convencido por absolutamente nada? Eu não sei vocês, meninos, mas eu já tive conhecidos que você pode falar o que for, você pode advertir do jeito que for, você pode admoestar, você pode orientar, você pode exortar, você pode fazer o que quiser, que ele sempre tem um versículo na ponta da língua para justificar as atitudes dele, né? Vocês dois que estão na caminha da pastoral há mais tempo, existem Saulos no dia de hoje nas nossas igrejas, meninos? Quer partir ou não? Não, você sabe que eu lembrei, eu vou jogar e acho que vocês vão lembrar dele. Pastor Arlindo Mendes, vocês lembram dele? Que, né, ministrou no Santificação lá da Água Fria, foi fantástico. Ele hoje já está na glória com o Senhor, né? Ele e a sua esposa, a dona Marlene, eram fantásticos. E quando a gente estava no bloco anterior dessa parola, eu lembrei dele, porque a experiência dele é bem parecida com a de Paulo, porque ele era um homem muito rígido, muito sério, aquele lance de que nada podia sair do lugar dentro da igreja, que ele tinha um lugar de onde parar o carro, ele tinha um lugar de onde ele sentava na igreja, ele pregava na igreja, ele já era cristão da metodista há muitos e muitos anos, tal. E isso que eu achei interessante, porque ele não se converteu para valer novinho. Deus começa a usá-lo de uma maneira tremenda, acho que ele já tinha mais de 50 ou 60 anos de idade. Então você vê que não tem limites para o Senhor, né? E aí ele diz que um dia ele vai pregar e de repente ele tem uma visitação do Espírito Santo. Quando ele acaba a pregação, as pessoas falavam que ele parecia uma outra pessoa e ele não lembrava, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele era médico, aí ele foi procurar ajuda médica para tentar entender o que estava acontecendo com ele, até uma hora que ele começou a entender que era Deus. E aí ele começou a buscar e aí ele foi se desenvolvendo. Mas ele disse que era um cara muito rígido. Ele pegava muito no pé das pessoas, tinha que ser do jeito dele ou do jeito da igreja, uma série de coisas. Então, quando a gente começou essa parola, eu lembrei exatamente dessa experiência com ele, que foi no altar, e ele mal lembrava o que ele pregava, e as pessoas ficaram aleluiadas da forma que ele pregou, até porque já não era mais ele, era o Espírito Santo usando ele, né? Então, existem sim, como existem aqueles que não se dobram, que é que nem você disse aí, Arthur, pessoas que ouvem a Deus, o Senhor parece que grita no ouvido das pessoas, e mesmo assim, a gente já conhece há muitos e muitos anos, essas pessoas não se dobram, né? Então, acho que a diferença está nisso, de você entender que alguém, você mesmo falou isso no bloco anterior, né, que quando a gente cai do nosso cavalo, da nossa montaria, de onde a gente estiver, do nosso pedestal, a gente só tem que olhar para cima e falar, Senhor, né? Então, eu acho que isso tem muito,
né? Mas mais uma vez prova que nós precisamos estar abertos para entender que quem manda é o Senhor e obedece quem tem juízo, já diria, né? Um ditado popular. E olha só que interessante, lembrei agora aqui do espinho da carne de Paulo. Depois de tanto tempo usado, depois de tantos sinais, maravilhas, pessoas se convertendo, ele é levado até o terceiro céu, vê coisas inefáveis, e Deus permite um espinho na carne para que ele não se tornasse o quê? Soberbo. Então olha que interessante isso. Um homem que também teve uma experiência tremenda. Ele era um cara, vamos lá, soberbo, arrogante antes, achava que estava certo, tem um encontro com Jesus, e para evitar de perdê-lo no futuro, até para a mesma soberba, o Senhor permitiu que ele tivesse uma luta ali na vida dele, para que ele se mantivesse sempre um cara humilde e buscando ao Senhor, né? Isso. Eu fico pensando o seguinte, queridos. A Bíblia, ela não esconde a humanidade dos servos do Senhor. Não esconde a humanidade dos servos do Senhor. E eu fui lembrando alguns episódios que eu quero destacar para deixar claro aqui, quem sabe, alguns momentos de sentimentos legítimos, mas errados, 100% errado, né? Eu vou começar falando acerca de dois sobrinhos de Davi, né, os filhos de Zeruia, que vão aparecer em 2 Samuel, capítulo 16, e esses filhos de Zeruia, eles aparecem com um pensamento extremamente legítimo, mas também extremamente inoportuno e completamente errado pela repreensão que o tio deles dá neles. O momento era o seguinte: Davi tinha acabado de sair de Jerusalém, tinha abandonado o trono, porque Absalão tinha iniciado a revolta e o golpe de Estado para tomar o trono de Davi, seu pai. Absalão está vindo perseguindo Davi. Davi está saindo dos termos de Jerusalém, e quando ele passa por uma região chamada Baurim, um cara que era descendente, parente de Saul, começa a jogar pedra em Davi, um sujeito chamado Simei, e amaldiçoar Davi. Aí os filhos de Zeruia dizem assim: se o senhor quiser, a gente vai lá e arranca a cabeça desse sujeito, né? Como soldados e defensores do rei, o ímpeto deles foi legítimo. Mas Davi fala assim: vamos combinar o seguinte, se o cara que está me amaldiçoando tiver certo, não adianta vocês arrancarem a cabeça, a maldição vai cair em mim, ponto final. Agora, se o cara está errado, para que vocês vão matar um cachorro que já está morto? Deixa o sujeito fazer o que ele está fazendo. O problema aqui não é ele, o problema aqui sou eu. Davi, ele toma essa postura, dizendo assim: cara, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, né? Um outro exemplo, né? Legítimo, mas errado. Eu gosto muito desse exemplo. O salmista do Salmo 137. A gente não sabe exatamente quem é esse sujeito, só que a gente tem a pista de que é alguém que estava no exílio babilônico. E o Salmo 137 é um cântico é um cântico que torna o ouvinte ciente do terror que é a Babilônia. Como é que eu posso cantar, né, estando numa terra estranha? Como é que eu vou invocar o meu Deus estando aqui? E o último versículo do Salmo 137 é o seguinte: Babilônia, o negócio é o seguinte: feliz do homem que arrebentar a cabeça dos seus filhos com uma pedra, né? O sentimento ali é verdadeiro, é legítimo o sentimento, mas completamente errado. Não existe uma doutrina bíblica que corrobore arrebentar a cabeça de babilônico com pedra. Não existe nenhuma doutrina bíblica que concorde com aquilo que está
registrado na nossa Bíblia, no Salmo 137, no último versículo. Mas o que está registrado ali é o sentimento do salmista. Legítimo, verdadeiro. Ele tem os seus motivos e tem os seus argumentos, né? Mas completamente errado. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu dei 2 exemplos do Antigo Testamento, vou dar 2 exemplos do Novo Testamento. O Pedro, em Atos capítulo 10, um texto que o Chan já citou, não sei se foi na parola anterior ou se foi no bloco anterior, né? Nós estamos gravando 2 seguidas, mas lá em Atos 10, quando desce aquele lençol diante de Pedro, né? Pedro está orando ali às 3 horas da tarde, esperando o almoço ficar pronto, aí desce aquele lençol, ele tem aquela visão, aquele êxtase, e o Senhor fala com ele: o que você vê, Pedro? Mata e come. E aí ele vê toda sorte de animais, inclusive alguns que o judeu não pode comer. Ele diz: não vou comer, né? O pastor Luciano Subirá brinca dizendo assim: nem o senhor vai me fazer pecar contra o senhor, né? O Pedro cabeçudo, batendo boca com Deus ali. Por 3 vezes Deus dá essa ordem, e por 3 vezes o Pedro nega, né, obedecer ao Senhor ali, né? Mas o sentimento de Pedro, embora fosse extremamente legítimo, um pouquinho mais tarde é demonstrado para ele que estava completamente errado, que Deus, na verdade, queria que Pedro se misturasse com os gentios, com quem ele naturalmente não se misturaria. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele diz: por mim eu nem estava aqui, né? Por mim eu nem vinha. Foi o Senhor que me empurrou através de uma visão. Né? E por último, último exemplo, o apóstolo Paulo. Né? A gente está falando do Saulo, que tinha, Saulo antes, né, que tinha as suas legitimidades e os seus argumentos para perseguir cristão, mas mesmo depois que ele é Paulo, esse ímpeto, que é um ímpeto humano, continua assaltando o coração dele. Lembra da oração errada que ele faz por 3 vezes, 2 Coríntios capítulo 12? Né? Tem um espinho na minha carne, por 3 vezes eu orei ao Senhor: arranca esse espinho, Senhor. E Deus não respondia: arranca esse espinho, Senhor. E Deus não respondia: arranca esse espinho, Senhor. Ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor e Deus não me respondeu. Até que, quem sabe, Paulo muda a oração dizendo: tá bom, já percebi que não vai ter acordo para arrancar o espinho, né? Meu pedido legítimo o senhor não está levando a sério, vamos para o pedido correto agora, né? E aí a resposta correta do Senhor é: você vai conviver com o espinho, mas você vai conviver com o entendimento de que a minha graça te basta, de que essa tua fraqueza é o palco para a apresentação e para a manifestação do meu poder. O meu poder vai se manifestar por causa da tua fraqueza, né? Então, 4 alertas que a Bíblia traz para nós, né? No mínimo, né? Fui lembrando desses 4 alertas à medida que você dava a introdução, Arthur, justamente para mostrar para nós que nós não estamos vacinados de termos intenções extremamente bacanas, mas que no fundo não condizem com aquilo que é a vontade do Senhor. E aí, mais uma vez, né, a gente sai do Saulo e avança para o Paulo, porque ele deixa uma dica de ouro para nós daquilo que diz respeito a essa substituição de conceitos à medida que nós nos aproximamos do Senhor. Em Romanos 12, ele diz: olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo está falando ali nitidamente de uma substituição de conceitos, de uma substituição de fonte. No primeiro bloco, eu falei acerca da necessária conversão do conceito acerca de quem é o Senhor, para que os atos sejam convertidos. E se a gente não tiver uma plena convicção de conceitos acertados acerca de quem é Jesus, e o retrato dele está aqui para nós. O retrato dele está aqui para nós. João, ele diz assim: nós ainda não somos o que havemos de ser, nós já somos filhos. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, nós já somos filhos, mas ainda não somos o que havemos de ser, porque ele ainda não se manifestou completamente. Mas quando ele se manifestar, nós seremos aquilo que haveremos de ser. João, ele deixa isso registrado para nós ali na primeira epístola, no capítulo 3. Então, quanto mais nós vemos de Cristo, mais manifesta-se de Cristo para nós, mais nós nos aproximamos daquilo que havemos de ser. Mais nós o imitamos, mais nós alcançamos
um pouco mais deste conceito perfeito acerca de quem seja Cristo, e, por consequência, mais nós podemos adotar desse caráter de Cristo. Caráter é a raiz da palavra característica, né, destas características de Cristo. Então, primeiro a conversão do conceito, depois vem as características, depois vem a conversão dos atos, né? Então, a grande questão aqui, para que a gente tenha percepções legítimas e ações corretas, a grande questão é nós discernirmos e ampliarmos o nosso discernimento acerca do conceito de quem é Jesus. É pintar esse retrato de quem é Jesus cada vez de uma forma mais nítida diante de nós, para que a gente tenha um parâmetro de imitação mais perfeito. Você sabe que enquanto você dava os exemplos aí, eu achei que você fosse dar os exemplos dos filhos do trovão também, quando passam por Samaria, né, e pergunta para Deus assim, Jesus quer que a gente desce fogo do céu aqui e acaba com todo mundo? E Jesus fala assim, vós não sabeis de que espírito sois. Aqui é mais uma manifestação clara de alguém 100% sincero e 100% errado. Mas você me trouxe algo para pensar, Paulinho. Eu praticamente gostei dessa visão que você deu. E aí eu quero fazer um trocadilho aqui, assim, né? Uma contraperspectiva, dizendo a seguinte coisa: será que hoje nós estamos nos tornando imagem e semelhança de Deus? Ou estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança? Porque eu vejo que é isso que muitas vezes aqueles que são 100% sinceros, mas 100% errados, acabam fazendo. Quer dizer, eles constroem um Deus que é imagem e semelhança nossa, né? Um Deus com os nossos valores, com o nosso senso de justiça. E aí a gente começa a ter esse tipo de pensamento, de falar assim, cara, vou descer fogo do céu aqui e matar todo mundo, porque afinal de contas isso que está acontecendo não é justo. Mas a gente falou na aula passada a respeito de Jesus como o próprio amor encarnado, né? E aí eu quero trazer esse filtro, vamos dizer assim, se nós estamos sendo 100% corretos na nossa sinceridade, na nossa integridade, quando nós passamos esses sentimentos e essas atitudes pelo filtro do amor. E aí eu quero trazer na memória uma música que, esse ano de 2023 menos, mas em 2022 ficou bastante tempo tocando nas minhas playlists aqui, que é uma música chamada Herege. E ele fala a seguinte coisa, que a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como é ter Deus sem ter amor, se ele é amor? Verdade é vaidade sem amor. Palavra é só palha sem amor. Porque o que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. E aí eu trago aqui na memória o texto de 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo vai falar assim, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Quem não está muito habituado em entender a palavra do apóstolo Paulo e colocar nos tempos em que isso foi escrito, vai falar assim, mas espera aí, o espelho, eu me vejo no espelho hoje e eu tenho uma visão nítida das coisas. Mas naquela época o espelho era só um metal polido, vamos dizer assim. Então você não tinha um reflexo perfeito como nós temos hoje. É mais ou menos como você se enxergar no reflexo da água parada, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, hoje vemos como um espelho, nós não vemos como a totalidade, nós não vemos Jesus como de fato ele é. E isso pode trazer para a gente essas interpretações equivocadas a respeito de Deus. E aí eu vejo como o Wilsinho, durante muitas e muitas e muitas parolas, ele fala quantas vezes nós colocamos o caráter de Deus em jogo por não conhecermos exatamente o caráter de Deus.
quando nós distorcemos o caráter de Deus, porque nós temos os olhos míopes do homem, né? E aí eu concluo voltando àquela primeira frase, né? Será que nós estamos nos tornando imagem e semelhança de Deus, ou nós estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança, hein, meninos? Eu acho que o que vocês estão falando é uma realidade. A gente tenta trazer um Deus para o nosso padrão e não nós para o padrão de Deus, né? A gente troca, a gente inverte a lógica, né, das coisas. Eu acho que a principal maneira da gente andar no caminho certo, colocando Deus em primeiro lugar, é a gente ter essa humildade de saber. Você citou o versículo assim: agora nós conhecemos em parte. E essa parte que nós vamos conhecer agora em vida, ela já é algo que a gente também não vai conseguir conhecer na totalidade. Aquilo que Deus vai se deixar mostrar, talvez precisasse de anos e anos para a gente conseguir conhecê-lo, e ainda teria mais o que conhecer. O próprio João, quando escreve o Evangelho, ele fala: olha, não caberia no mundo os livros para relatar tudo que Jesus fez. Quer dizer, olha quanta coisa não conseguiu chegar para a gente, porque é muito grandioso, e a gente precisa ser humilde o suficiente de saber que, assim, olha, tudo bem, aceitei a Jesus, vou na igreja, de vez em quando canto no coral, de vez em quando eu vou numa escola bíblica, né? Olha, isso não vai nem chegar aos pés, a gente precisa de mais. A gente precisa seguir o que Ezequiel fala do rio. Olha, você precisa passar do tornozelo para as pernas, para as costas, até chegar um momento que você ainda vai se entregar por inteiro. E mesmo assim tem que se manter humilde de saber assim, mesmo eu me entregando por inteiro, ainda vai ter muita coisa que eu não vou conhecer do Senhor. Então acho que a gente precisa dessa humildade, de estar sempre aberto a aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Eu fiquei pensando aqui, o que Paulo mais combateu no ministério dele? Era que o legalismo, viver pela lei, voltasse para a vida dos cristãos. Então olha que interessante, aquilo que ele abandonou, que ele considerou esterco, todo o conhecimento, tudo que ele viveu, ele agora tem que combater para que as pessoas não voltassem para aquilo. Então a gente precisa ter a humildade de entender que a gente não vai conhecer Deus na totalidade dele, mas que enquanto tiver fôlego de vida, a gente deve buscá-lo diariamente. Para aquilo que ele se deixar apresentar para a gente, é possível a gente conhecer um Deus que vai se superar cada dia mais, vai fazer com que a nossa fé cresça e lutar para que a gente nunca mais volte a ser a pessoa que a gente foi, colocando limites, barreiras, né? Tirando Deus do trono e sentando a gente no lugar. Irretocável. Concordo em número, gênero e grau, né? O grande risco é esse. A gente idealizar Deus. E quem sabe idealizar Deus seja o começo de toda a doutrina antibíblica que tenta apontar para Jesus, né? Um Deus idealizado. O Xandão falou acerca do combate do apóstolo Paulo, né? E eu me lembrei aqui da carta de Paulo aos Gálatas, que tem exatamente essa denúncia. E Paulo, ele pesa o termo quando ele diz assim: se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que nós vos temos anunciado, seja anátema, né? Ou seja, Paulo diz, com isso não se brinca. Com uma imagem idealizada de Cristo não se brinca, né? O verdadeiro, legítimo retrato de Jesus, ele é pintado não apenas no Novo Testamento, não apenas nos evangelhos, ele é pintado na Bíblia inteira. Porque o centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus, né?
E quanto mais nós nos relacionamos com a palavra, mais nós temos condições de alcançar um maior nível de revelação. Como o Xandão disse, nós nunca vamos conhecê-lo completamente. No entanto, isso de maneira nenhuma é motivo para eu estacionar na minha busca de conhecimento acerca de quem seja Jesus. Muito pelo contrário. Isso é o maior incentivo para eu conhecer o máximo possível daquele que eu sei que eu só o verei completamente quando ele se manifestar completamente, e isso só vai acontecer lá na glória. Amém. Que parola sensacional para fechar realmente com excelência, meninos. Esse tema que foi Perguntas de Deus, e nós chegamos ao final desse tema e ao final de 2023, deixando para você a nossa gratidão e que você continue conosco aqui no ano de 2024, que nós estaremos de volta no ano que vem com um tema novo para você e com novidades, se Deus quiser, seus parolindos. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas maiores plataformas de podcast da internet. Escolha aquela que for melhor para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.